Já alguma vez sentiu aquele medo súbito, um arrepio na espinha, ao pensar numa queda? Não uma queda de uma escada, mas uma queda simples, ao sair da cama ou ao tropeçar num tapete. Aquele momento em que o mundo parece parar e o seu corpo, que lhe serviu tão bem durante décadas, de repente parece frágil, como um copo de cristal. Essa preocupação silenciosa de que um passo em falso possa significar uma fratura, meses de recuperação, ou pior, a perda da sua preciosa independência. É uma realidade dolorosa que muitos de nós, depois dos 60, enfrentamos em silêncio. Sentimos que os nossos ossos, a própria estrutura que nos sustenta, estão a tornar-se mais finos, mais porosos, quase a sussurrar-nos que já não são o que eram. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte do que nos foi dito sobre o envelhecimento dos ossos está incompleto? E se existisse um colagênio poderoso, não necessariamente de um frasco caro, mas um que o seu próprio corpo pode ser ensinado a produzir novamente, tornando seus ossos densos e resistentes? Neste vídeo, vamos desvendar juntos os segredos para construir ossos tão fortes como aço, através de hábitos simples e alimentos que provavelmente já tem na sua cozinha. Vamos explorar o tipo certo de movimento que sinaliza aos seus ossos para se reconstruírem e os nutrientes vitais que trabalham em conjunto para criar uma estrutura verdadeiramente sólida. E fique até ao fim, porque o que vou partilhar sobre um alimento que todos consideram o campeão da saúde óssea pode mudar completamente a forma como olha para o seu prato. Vamos começar pelo princípio de tudo, a faísca que acende a fornalha da reconstrução óssea no seu corpo. Muitas vezes, quando pensamos em colagênio, pensamos em cremes para a pele ou suplementos em pó. Mas a verdade é que o nosso corpo é uma fábrica de colagênio incrível. Só precisa das matérias-primas e dos trabalhadores certos. O trabalhador mais essencial, o mestre de obras desta construção, é algo que todos conhecemos, mas que muitas vezes subestimamos: a vitamina C. Pense nisto da seguinte maneira. Imagine que está a construir uma parede de tijolos. Os aminoácidos que obtemos das proteínas são os tijolos. O colagênio é a própria parede, forte e estruturada. Mas o que une os tijolos? O cimento. A vitamina C é o cimento. Sem ela, pode ter uma montanha de tijolos, mas nunca terá uma parede. Terá apenas uma pilha instável, pronta a desmoronar. É exatamente isso que acontece no nosso corpo. Sem vitamina C suficiente, o corpo não consegue ligar os aminoácidos para formar as fibras de colagênio fortes e flexíveis que compõem a matriz dos nossos ossos. Essa matriz é o que dá aos ossos a sua resiliência, a sua capacidade de absorver o impacto sem partir. Sem ela, os ossos tornam-se como giz, duros, mas extremamente quebradiços. É por isso que o primeiro passo para ter ossos de aço não é inundar o corpo com cálcio, mas sim garantir que a sua fábrica de colagênio está a funcionar a todo o vapor. E como fazemos isso de forma simples e deliciosa? Enchendo o nosso prato de cor. A natureza deu-nos pistas. As cores vibrantes em frutas e legumes são muitas vezes um sinal de uma riqueza em antioxidantes e vitaminas, especialmente a vitamina C. Claro que pensamos imediatamente nas laranjas do Algarve, e são maravilhosas. Mas há campeões ainda mais potentes escondidos à vista de todos. Já experimentou começar o seu dia com meio pimento vermelho fatiado? Tem quase o triplo da vitamina C de uma laranja e praticamente nenhum açúcar, o que é ótimo para manter os níveis de energia estáveis. Pode comê-lo cru, com um pouco de azeite e orégãos, ou adicioná-lo à sua omelete. Outro herói discreto é a salsa, aquele raminho que usamos para decorar a sopa. É uma bomba de vitamina C. Em vez de o usar apenas como decoração, pique um bom punhado e misture-o na sua sopa, no seu arroz ou na sua salada. O sabor fresco intensifica-se e está a dar ao seu corpo uma dose maciça deste nutriente crucial. Os kiwis, os morangos, os brócolos e as couves de Bruxelas são outras fontes fantásticas. O segredo é a consistência e a forma como os prepara. A vitamina C é sensível ao calor e à luz. Por isso,
Sempre que possível, consuma estes alimentos crus ou levemente cozidos a vapor. Ferver os brócolos até ficarem moles, por exemplo, é como deitar a maior parte da vitamina C pela pia abaixo. Um truque simples é adicionar umas gotas de sumo de limão fresco sobre os seus legumes cozidos ou peixe grelhado. Não só melhora o sabor, como também adiciona uma dose extra de vitamina C no final, quando já não vai ser destruída pelo calor. A minha vizinha, a dona Laurinda, que tem uns fantásticos 78 anos e uma energia que faz inveja a muitos de 50, jura que o seu segredo é a sua salada arco-íris diária. Ela pica finamente pimento vermelho, pimento amarelo, um pouco de couve roxa, cenoura ralada e muita salsa, e tempera tudo com azeite e limão. Ela diz que desde que começou este hábito, as dores que sentia nos joelhos diminuíram e sente-se com mais mola, como ela diz. Não é magia, é ciência. Ela está a dar ao corpo dela, todos os dias, o cimento de que ele precisa para se reparar e reconstruir. Lembre-se, o nosso corpo não armazena vitamina C, por isso precisamos de a repor diariamente. Não adianta tomar um suplemento gigante uma vez por semana. É o hábito diário, a pequena dose consistente no seu pequeno almoço, almoço e jantar, que mantém a sua fábrica de colagênio a trabalhar sem parar para si. Portanto, antes de se preocupar com suplementos caros, olhe para o seu frigorífico. A primeira e mais poderosa ferramenta para ossos fortes pode já estar lá, à sua espera, cheia de cor e vida. Agora que temos o cimento, a vitamina C, pronta a trabalhar, precisamos de nos certificar de que temos os tijolos da melhor qualidade. E é aqui que a conversa sobre o colagênio se torna realmente interessante, e onde muitos de nós, sem saber, cometemos um erro. Fomos ensinados a focar-nos em carnes magras, como peitos de frango sem pele e sem osso, pensando que era a opção mais saudável. E embora a proteína seja vital, estamos a deitar fora a parte mais importante para a saúde das nossas articulações e ossos. Os nossos antepassados, por sabedoria ou necessidade, comiam o animal inteiro, do focinho ao rabo. E eles sabiam instintivamente o que a ciência hoje confirma. As partes mais ricas em colagênio não são os músculos magros, mas sim a pele, os tendões, as cartilagens e os ossos. Lembra-se da canja de galinha que a sua avó fazia quando estava doente? Ela não usava só o peito, usava a galinha inteira com a pele e os ossos. Aquele caldo gelatinoso que se formava quando arrefecia? Isso era ouro puro. Era colagênio extraído lentamente, cheio dos aminoácidos específicos, como a glicina e a prolina, que são os blocos de construção exatos para as nossas articulações, pele e ossos. Hoje podemos recriar essa sabedoria antiga de forma muito simples. Fazer um caldo de ossos em casa é um dos gestos mais poderosos que pode fazer pela sua saúde óssea. Pode usar ossos de galinha, de vaca, ou até mesmo as espinhas de um peixe. Basta cozê-los lentamente durante horas com um pouco de vinagre de cidra, que ajuda a extrair os minerais e alguns vegetais para dar sabor. Pode beber uma chávena quente deste caldo por dia ou usá-lo como base para sopas e guisados. É reconfortante, delicioso e incrivelmente curativo. Outras fontes tradicionais incluem o mocotó ou mão de vaca com grão, um prato que talvez tenha caído em desuso, mas que é uma potência de colagênio. Comer a pele do frango assado, em vez de a deitar fora, também é uma ótima maneira de obter este nutriente. Se a ideia de fazer caldo de ossos lhe parece complicada, a gelatina de boa qualidade, sem sabor e sem açúcar, é uma alternativa fantástica e econômica. Pode dissolver uma colher de sopa no seu chá, café ou iogurte. Ajuda a dar uma sensação de saciedade e está a alimentar as suas articulações diretamente. Claro que existem os suplementos de colagênio em pó, que podem ser muito convenientes. Se optar por essa via, procure por colagênio hidrolisado ou peptídeos de colagênio, pois isso significa que foi quebrado em partículas mais pequenas para ser mais facilmente absorvido. Os tipos I e 3 são os mais benéficos para a pele, cabelo, unhas e ossos. Mas a abordagem de comida primeiro é sempre a mais completa. Quando consome colagênio a partir de alimentos inteiros,
Stalma é obter não só os aminoácidos, mas também um conjunto de outros nutrientes que trabalham em sinergia. Agora, com os tijolos e o cimento, precisamos de dar a ordem de trabalho. O nosso corpo é muito eficiente, quase preguiçoso. Se não lhe dermos uma razão para construir ossos mais fortes, ele não o fará. A ordem de trabalho para os ossos é o impacto e a resistência. Isto chama-se Lei de Wolff, que basicamente diz que os ossos se adaptam às cargas a que são submetidos. Quando caminhamos, subimos escadas ou levantamos algo, estamos a enviar pequenos sinais de estresse aos nossos ossos. Em resposta, as células ósseas chamadas osteoblastos entram em ação e depositam mais mineral ósseo para fortalecer essa área. É por isso que os astronautas perdem densidade óssea no espaço. Sem a gravidade não há carga, não há ordem de trabalho. Caminhar é um excelente começo, é a manutenção básica. Mas para realmente construir osso novo, precisamos de um pouco mais. Não estou a falar de correr maratonas ou levantar pesos de ginásio. Estou a falar de movimentos simples que pode fazer em casa. Um dos melhores é simplesmente marchar no lugar, levantando os joelhos um pouco mais alto e batendo os pés com um pouco mais de firmeza no chão. Faça-o durante 1 minuto ou 2, enquanto espera que a água para o chá ferva. Subir e descer escadas é um exercício fenomenal para a anca e a coluna. Se não tiver escadas, um pequeno degrau ou até mesmo a soleira da porta pode servir. Suba e desça 10 vezes com cada perna. Dançar. Ponha a sua música favorita dos seus tempos e dance pela sala. É divertido. Eleva o espírito e os diferentes movimentos e passos são um estímulo maravilhoso para os seus ossos. E o treino de força não tem de ser intimidante. Pode usar o seu próprio peso corporal. Tente sentar-se e levantar-se de uma cadeira sem usar as mãos, repetindo 10 vezes. Isso fortalece as pernas e as ancas. Use latas de feijão ou garrafas de água como pesos leves para fazer alguns exercícios para os braços enquanto vê televisão. O importante é a variedade e a consistência. É como conversar com os seus ossos todos os dias, dizendo-lhes: preciso de vocês. Sejam fortes. Este estímulo, combinado com o cimento da vitamina C e os tijolos do colagênio, cria o ambiente perfeito para uma reconstrução óssea poderosa, independentemente da sua idade. Agora que temos os materiais de construção, os tijolos e o cimento, e a ordem de trabalho, o exercício, precisamos de garantir que a obra é bem gerida. Precisamos dos diretores e dos gestores de projeto que garantem que cada nutriente vai para o sítio certo e faz o trabalho correto. Sem eles, o caos instala-se. Podemos ter todo o cálcio do mundo, mas se ele acabar a calcificar as nossas artérias, em vez de fortalecer os nossos ossos, estamos a criar um problema muito maior. E é aqui que entram 3 heróis silenciosos da saúde óssea: a vitamina D, a vitamina K2 e o magnésio. Vamos começar com a vitamina D, a vitamina do sol. A maioria de nós sabe que é importante para os ossos, mas talvez não saiba exatamente por quê. Pense na vitamina D como o porteiro do seu corpo. O cálcio que ingere chega ao seu intestino, mas fica do lado de fora, à espera. A vitamina D é a chave que abre a porta e permite que o cálcio entre na sua corrente sanguínea. Sem vitamina D suficiente, pode consumir todo o cálcio do mundo, mas a maior parte será simplesmente eliminada. A melhor fonte é, claro, a exposição solar sensata. Apenas 15 a 20 minutos de sol nos braços e pernas, fora das horas de maior calor, pode ser suficiente para o corpo produzir o que precisa. No entanto, em Portugal, durante os meses de inverno, ou para pessoas com pele mais escura ou que passam muito tempo dentro de casa, pode ser difícil obter o suficiente. Alimentos como a sardinha e a cavala, o nosso peixe gordo tão precioso, são excelentes fontes, assim como as gemas dos ovos. Mas para muitos de nós, depois dos 60, a suplementação, após aconselhamento médico, torna-se quase essencial. Agora, com a vitamina D a fazer o seu trabalho e o cálcio a circular no sangue, entra em cena o polícia de trânsito, a vitamina K2. Esta é talvez a vitamina mais subestimada e crucial para a saúde cardiovascular e óssea a longo prazo.
O seu trabalho é pegar no cálcio que está no sangue e direcioná-lo ativamente para os ossos e dentes, onde é necessário. Ao mesmo tempo, impede que esse mesmo cálcio se deposite nos tecidos moles, como as artérias e os rins. A acumulação de cálcio nas artérias torna-as rígidas e é um fator de risco enorme para problemas cardíacos. A vitamina K2 é o que mantém as nossas artérias flexíveis e os nossos ossos duros. As melhores fontes de K2 vêm de alimentos fermentados e de animais que comeram erva verde. O natto, um prato japonês de soja fermentada, é a fonte mais rica, mas o seu sabor é muito intenso. Fontes mais acessíveis na nossa cultura incluem queijos curados, como um bom queijo da serra ou de azeitão, a gema de ovo, novamente, e manteiga de vacas alimentadas a pasto. Finalmente temos o capataz da obra, o magnésio. Este mineral está envolvido em mais de 300 reações no nosso corpo. É o faz-tudo que garante que tudo funciona sem problemas. Para a saúde óssea, o magnésio é vital por várias razões. Ajuda a converter a vitamina D na sua forma ativa e funcional. Ajuda a estimular a calcitonina, uma hormona que retira o cálcio do sangue e o deposita nos ossos. E também ajuda a suprimir a paratormona, outra hormona que, em excesso, pode retirar cálcio dos ossos. Essencialmente, o magnésio ajuda a manter o equilíbrio delicado do cálcio no corpo. Infelizmente, muitas pessoas têm deficiência de magnésio devido ao estresse e aos solos de cultivo empobrecidos. Fontes maravilhosas incluem sementes de abóbora, amêndoas, espinafres, abacate e, para a alegria de muitos, o chocolate preto com alto teor de cacau. E isto leva-nos àquela surpresa que prometi no início. Durante toda a nossa vida, ouvimos uma mensagem martelada na nossa cabeça: beba leite para ter ossos fortes. E a indústria alimentar reforçou essa ideia com iogurtes magros e cereais fortificados com cálcio. O que não nos contaram é que esta é apenas uma pequena parte da história e pode até ser enganadora. Inundar o corpo com cálcio de produtos lácteos pasteurizados, especialmente os magros, sem os cofatores de que acabamos de falar, pode ser inútil ou até prejudicial. Quando removem a gordura do leite, removem também as vitaminas lipossolúveis, como a K2, que é essencial para direcionar o cálcio. Além disso, a pasteurização a altas temperaturas pode destruir algumas das enzimas que ajudam na digestão. O verdadeiro segredo não é o cálcio isolado, mas a sinfonia de nutrientes a trabalhar em conjunto. Um pedaço de queijo curado que contém cálcio, gordura e vitamina K2 é muito superior para a saúde óssea do que um copo de leite magro. Um punhado de sardinhas, com cálcio dos ossos, vitamina D e ômega 3, é uma potência para os ossos. A natureza não nos dá nutrientes isolados, ela dá-nos alimentos completos, onde todos os componentes trabalham em harmonia. Portanto, em vez de se focar obsessivamente num único mineral, pense em criar um ambiente corporal onde a reconstrução óssea possa florescer. É sobre fornecer o cimento da vitamina C, os tijolos do colagênio, a ordem de trabalho do exercício e os diretores inteligentes como a vitamina D, K2 e o magnésio. É este trabalho de equipa que constrói ossos verdadeiramente fortes e resilientes, capazes de os sustentar numa vida ativa e vibrante durante muitos e muitos anos. Eu sei que tudo isto pode parecer muita informação de uma só vez, mas, por favor, não se sinta sobrecarregado. Não precisa de mudar a sua vida inteira de um dia para o outro. A beleza disto está na simplicidade e nos pequenos passos. O segredo é escolher uma coisa, apenas uma, e começar por aí. Talvez esta semana o seu objetivo seja simplesmente adicionar um punhado de salsa picada à sua sopa todas as noites. Ou talvez decida experimentar marchar no lugar durante 2 minutos todas as manhãs, enquanto o café está a ser feito. Na próxima semana, pode tentar fazer um grande tacho de caldo de ossos para ir usando ao longo dos dias. Pequenos gestos, quando repetidos, transformam-se em hábitos poderosos que reconstroem a sua saúde a partir do interior, célula por célula. Lembre-se, construir ossos fortes depois dos 60
não é sobre lutar contra o envelhecimento. É sobre trabalhar em parceria com o seu corpo. É sobre nutrir-se, ouvir os seus sinais e dar-lhe as ferramentas de que ele precisa para se curar e fortalecer. Cada refeição colorida, cada momento de movimento, cada escolha consciente é um ato de amor e respeito pelo corpo que o trouxe até aqui. É uma declaração de que os seus melhores anos não estão para trás, mas sim à sua frente, cheios de possibilidade, força e alegria. E agora, eu adoraria ouvir de si. A sua sabedoria e experiência são imensamente valiosas. Qual destas dicas ressoou mais consigo? Há algum hábito ou receita de família que usa para se manter forte e saudável? Por favor, partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar a sua própria jornada de saúde. Se encontrou valor neste vídeo e quer continuar a receber mais conteúdo como este, pensado especialmente para quem quer viver os seus anos dourados com a máxima vitalidade, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações, para que seja sempre o primeiro a saber quando um novo vídeo é publicado. Lembre-se sempre disto: a idade não define a sua força. A sua determinação, sim, tem dentro de si a capacidade de construir um futuro mais forte, mais resiliente e mais independente. Abrace esse poder, cuide bem de si e até ao nosso próximo encontro.